Ó, uso capião, não parece estranho, né? Pelo menos à primeira vista dá medo em muitos proprietários de imóveis, por exemplo. Na verdade, o uso capião é uma forma de aquisição de propriedade por meio de posse prolongada. Aí tem a história de ser ininterrupta, né? E não pode ter sido questionado também. Enfim, tem umas situações que a Sheila vai explicar pra gente. Mas, por exemplo, a partir de quanto tempo de posse se caracteriza esse uso capião? Quais são os tipos, quais são os direitos dos donos, por exemplo? As respostas você vai descobrir agora no quadro Café com Direito. A advogada Sheila Sodré já está aqui com a gente. Bom dia, Sheila. Bom dia. Não tem nem como trocar e colocar ele pra cá e eu pra lá, não. Eu não canto nada. Felipe, deu ruim pra você, viu? A advogada não correu. canto nada, Felipe. Olha, existe alguma documentação que comprove esse uso capião? É exatamente isso que a gente vai falar. Mas ó, antes da gente falar do uso capião especificamente, porque eu sei que vai ter muita dúvida, principalmente, Fernandinha, que eu tenho observado que os seus telespectadores do interior da Paraíba têm acompanhado muito o nosso programa. Uhum. E nós temos um uso capião urbano, ou também o uso capião prolabore, né, que são as pessoas que exploram a terra e aí um tempo prolongado. Mas antes de falar disso, existe também o uso capião antes da terra, existe o uso capião de coisa, Fernandinha. Ah, é? Então a gente tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente empresta, aquilo que a gente deixa alguém usar e vai deixando, né? Vai deixando, o tempo passa e aí você não faz nada para poder buscar ou ficar de volta na posse daquele bem. Então vamos aqui pra novo. tela pra gente entender? Tem uma arte pra gente? Vem cá. Ó, se for, por exemplo... Explica aqui, Sheilinha. Especial Vamos lá. urbano ou rural? Não, o que é a grande questão antes da gente passar para essa tabela é lembrar o seguinte, porque do mesmo jeito que tem as pessoas que vão adquirir e que vão se tornar depois de um processo de uso capião, que ele pode ser até administrativo, até em cartório, existem aquelas pessoas que vão perder essas posses. Aham. E elas vão perder porque elas não fizeram nada. Simplesmente alguém ou invade ou a pessoa começa a usar um espaço. Tá? Porque aqui nesses vários, no especial urbano, no rural, todas as espécies de uso capião, que eles são regidos pelo Código Civil, ele não exige e não delimita espaço. Quando nós vamos para a Constituição, que a gente vai ter um uso capião muito mais frágil ou mais fácil até de adquirir, ele começa a reduzir o tamanho e vai delimitar qual é o tamanho da terra que você vai utilizar, seja terra rural, que são 50 hectares, chegando até a 25, tá? Como também para a zona urbana, que são 250 metros de área. Então é importante a gente conhecer cada uma delas e o tempo. Na realidade, Fernandinha, você vai ver que os tempos ele vai, né? Começa de 5 anos, né? A gente tem um urbano e eu diria que seria o mais comum, tá? É que seria os 5 anos. Lembre, a posse, ela tem que ser mansa e pacífica. Em alguns casos desse. Mansa e pacífica eu tô vendo um espaço, eu cheguei, fiz minha taperazinha, fiz minha casinha ali, ninguém veio reclamar, ninguém me tirou, ninguém se manifestou, eu até sei quem é o dono não veio, não fez nada, né? Eu vou ficando ali, vou cuidando da minha casa, vou criando filho, vou ficando, passou 1 ano, 2 anos, ninguém fez nada, 2 anos, 3 anos, ninguém fez nada, principalmente no urbano, porque o tempo é bem menor de 5 anos, tá? Porque, poxa, tá todo mundo vendo, tá na rua, é passando, todo mundo pode passar e descobrir, você não faz nada para isso. Então, eu fiquei na posse mansa e pacífica, foi ininterrupta por 5 anos, tá? Ninguém se manifestou, tranquilo, tá? Você já pode. Agora, tem casos também, que esse caso específico que a gente acabou de falar, que é mais ou menos que se enquadra em todos eles, eu cheguei, não sei quem é a casa, eu tomei posse. Mas existem aqueles casos em que pelo menos eu tenho algum, ele chama de justo título. Foi alguém que lhe deixou morar, que lhe dou para você morar e fez isso por escrito. E às vezes você vai morando, um pedacinho de terra ou alguém deixou, né? Aí morre o patriarca da família e você já está nesse seu pedacinho de terra trabalhando há muito tempo. Quando veio a herança, vão discutir, aí os filhos, os netos querem tomar aquela terra porque está escriturado em nome do pai, em nome do avô, e você está lá já morando há 5, 10, 15 anos. Então você pode exigir e entrar com ação de uso capião, né? E exigir esse seu direito, né? Que já passa a ser.
Por que isso, né? Porque o objetivo é que a terra ela tem uma utilidade, né? A gente brinca muito sobre o valor social da terra. Então aqui, esses são os casos mais específicos. 5 anos, tá? Que aí onde vão aqui já é por meio da Constituição, até para uma questão de baixa renda, porque aqui, por exemplo, não precisa boa-fé. Nesse aqui, Fernanda, quando isso na questão da Constituição, que a gente chama dos invasores, e a gente tem que tomar cuidado no caso específico. Aí eu tenho como advogada que falar dos dois lados, Fernandinha. Tá. Falar do lado de quem é o proprietário do imóvel, né, que soube, eu moro em João Pessoa, mas eu tenho um terrenozinho em Lucena, não sei o quê. Nem vou lá, eu não muro. Eu sei que tá lá, tô esperando, tô especulando para um dia ficar melhor. Não vou lá nada. Aí eu só fico sabendo que construíram uma casinha lá. Poxa, toma suas providências, né? O direito tem todos os meios para você se emitir na posse do que é seu. Tome as providências. Na medida que você já notifica a pessoa que está morando antes dos 5 anos, se você já notifica, você já tem todas, assim, pelo menos o direito ao teu lado de que não foi uma posse mansa e pacífica e nem vai permanecer de boa fé uma vez que você já notificou e avisou. O terreno é meu, tem dono e eu quero que você saia. Certo. Mas isso o proprietário tem que fazer. Mas o que nós temos, que uma vez já até me ligaram aqui do programa para tirar uma dúvida, que não é isso. Tem muita terra aí que os donos, ou por questões de brigas de família, vão deixando o terreno, ninguém está nem aí e vai deixando. E aí vem as pessoas que têm carência mesmo, que necessita de ter um lugar para morar. Chega, se instala, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Completou 5 anos, se arriscou, né? Exatamente. Vem cá sentar. Ele tem que buscar, Fernandinha, não fica esperando. Na verdade, o alerta de hoje também para os proprietários de imóveis e também de terrenos, né? Exato. E de imóveis também, porque tem uma história aí de que livro, depois de tem umas histórias aí que a gente também perde. Aí eu vou pro WhatsApp. O expedito disse que tem um terreno invadido lá na área da Mata Atlântica. Ele construiu uma pequena casa há 3 anos, né? Então ele já tem direito aos capião, não só 5, né? Não, ele tem que completar os 5 anos para poder ter direito. Agora, lembrando... Agora, na Mata Atlântica, pode? Pois era, isso que eu ia lhe dizer. Existem algumas ressalvas em relação a isso, porque nós temos algumas... Não pode ser, por exemplo, terreno da União, terreno público, né? Da União, do Estado. Para isso, a Prefeitura ou o Estado teria que fazer depois. Isso acontece depois, né? Quando há uma invasão maior e um número maior, aí até o Estado ou o município pode transformar aquela área em uma área. Aí outra história, não entraria com a questão do usucapião, porque não pode usucapir terra do Estado, da União ou do município, né? As terras públicas. E também tem a ressalva exatamente para áreas de preservação ambiental. Então, essas coisas são interessantes, porque pode ser que você está investindo ou já está ali numa área que futuramente você não vai conseguir usucapiar, você não vai conseguir a propriedade. Você está tendo a posse, você está usufruindo dela, mas você não vai conseguir, daqui a mais 2 anos, a propriedade, se essa for uma área, né, de preservação ambiental, com todos os registros, e aí você não consegue mesmo. Se for terra da União, a União com o Ministério Público, eles vão te tirar daí, aí né, o prejuízo é maior em relação a isso. O João Eudes do Cristo, ele quer saber se quem é dono de terreno ou casa recebida por processo judicial, aí o que é mais aí que ele só pode ter um imóvel. Isso é importante, essa informação. Se ele precisa fazer escritura. Claro. Olha, gente, a escritura é o documento que vai te dar a segurança da propriedade. Meu Deus, como é comum eu ver as pessoas perder o seu bem porque ele faz um contrato de compra e venda e nem sempre a gente está lidando do outro lado com uma pessoa de boa fé. Né? Essa pessoa já pega e já vende para outro, para terceiros. Você não toma posse do imóvel, né, do teu terreno, deixa lá como investimento, aí já vende para outro. Quando menos espera você chega, já tem alguém morando no teu próprio bem. Então, é importante, é de extrema importância. Essas casas que são doadas por meio de conjunto habitacional, que por meio de Estado e de município, tem algumas regras específicas, eles têm um prazo, mas eles liberam toda a documentação para que vocês se faça a escritura. Lembrando que tem uma legislação que protege aí, no caso, entre a relação entre marido e mulher, a propriedade, né, ela tem um benefício maior para a esposa, para a mulher como um ente, né, que agrega mais os filhos e a questão de proteção. Agora, Fernandinha, uma coisa que é interessante que a mulherada não sabe, e eu vou dizer mulherada porque eu já vi casos também de uma mulher que abandonou o lar e depois de 10, 15 anos volta para querer brigar pela casa que deixou.
perde. Existe um uso capião familiar, que é recente, é de 2011. Por exemplo, eu me separei de fato, isso é para os homens, se separou de fato, saiu de casa, não fizeram nada, nem a separação, nada. Simplesmente abandonaram lá, não tem nenhum documento legal. Passou um ano, passou dois, passou três, depois, bem, estou precisando vender a nossa casa. Perdeu, se ela foi esperta, uso capião familiar. Ele perde o direito dos 50% na casa, Fernandinha. Então, exatamente, a mulherada tem que estar atenta a isso. Menina, a casa é do mulher bem. hoje tendo entrada. A casa é do casal. Mas ele simplesmente abandona o lar, larga e não toma uma providência jurídica para dividir os bens, o patrimônio. Para resolver, né? Não, vai deixando. A mulher conhecedora, com a ação, ela já pega, vai usar o capi desse vai bem. ter de homem hoje dizendo, nós vamos resolver essa Vamos resolver logo agora. E o que vai ter de mulher dizendo, vamos dar entrada no capião familiar, vai ser babado. Mas é a questão do conhecimento, Fernandinha. Exatamente. A Fátima disse que comprou um imóvel em 2010 e que depois dessa compra ela viu que o imóvel não tinha documentação, como a do CREA, por exemplo, né? Então ela pediu uma revisão do contrato e a pessoa que vendeu o imóvel para ela entrou com ordem de despejo. Mas aí ela não alugou o imóvel, ela comprou o imóvel, ela tem as promissórias em mão. Isso pode caracterizar os capião? Não, ela tem um justo título, né? Que ela comprou, tem um contrato de compra e venda. O que ela tem que buscar é tentar legalizar isso por meio do cartório. Ou registrando. Primeira coisa, já que você, por algum motivo, não fez a transferência direta da propriedade por meio da escritura pública e do registro, você registra logo, pelo menos, esse contrato de compra e venda, tá? E aí vai ter que ser por meio de ação judicial. Já que ela está tendo dificuldade, porque pra gente... Mas não dá para ser uso capião mesmo ela tendo comprado? Isso, porque ela tem um título. Ela tem um título justo, que é o que pede também, né? O justo título. Tem um justo título, que é o contrato de compra e venda. Eu já usufruo do espaço, do imóvel, eu vou lá e já... vou me colocar já como proprietária desse imóvel, pode ser utilizado por meio disso. Agora, a grande que eu não estou entendendo é por que ela não consegue diretamente no cartório e fazer. Agora, qual é a grande questão? Que nós temos despesas, né? Nós temos impostos, é referente a essa transferência. Então, às vezes, as pessoas já, uma dificuldade, dão entrada no seu imóvel, já compra, até pagar tudo, e vai deixando, Fernandinha, ela não quer ter um gasto extra com o cartório para fazer o registro. E aí fica muito mais volátil, muito mais fácil, né? Você aproveitar que você está falando de escritório, as pessoas querem saber como fazer para escriturar o imóvel. Olha, com esse contrato que você já tem, de contrato de compra e venda, você não tem muita dificuldade, não. Você vai poder... Agora, sim, os cartórios, quando você chega em qualquer cartório da sua cidade, ele vai te dar uma lista de documentos, que é certidões negativas do imóvel, se pagou, ou no caso do ITR, ou no caso... Você tomou café, Sheila, aí? Já tomei, Fernandinha. Tá. Eu tava ali com os Gonzaga, não vi. Eu não vi, tomando café. Então, assim, o cartório vai te passar essas certidões e vai ter as custas que você... vai ter o imposto que você vai ter que pagar, que é o imposto, você vai emitir o documento e vai pagar isso para o município, ou município que você mora, e aí vai. E o registro é feito, não é muito demorado. Complicado, não é. Complicado são essas certidões, essas coisas que hoje tudo é online, você resolve. O marido da Edmara tem um galpão alugado há mais de 15 anos e ele nunca saiu de lá. E ele diz que o dono não pode mais retirar de lá. Ele quer saber se é verdade. 15 anos, olha bem. Tá alugado há 15 anos. Não, imagina quem é que gostaria. Aí, se isso fosse verdade, ia prejudicar essa relação de confiança que nós temos de alugar, né? Imagina quantas pessoas passam 10 anos, não é não, meu amigo? Quantos anos passa 10 anos morando de aluguel aí na casa de alguém? Isso não significa que você vai perder seu imóvel. Não é isso. Se você tem um contrato de aluguel, nem que ele seja por 10, 15 anos, ele está claro entre as partes. É um contrato de aluguel. Você me paga um aluguel, por isso você mora no imóvel. É completamente diferente do que a gente está falando. As duas partes são conscientes da relação que existe. É uma relação de negócio, né? De negócio. Já imaginou? Aí
Imaginou, ninguém queria. Pronto, os contratos de aluguel só de 2 anos. Seria muito ruim para o comércio como um todo. Uma telespectadora disse que a mãe dela mora em uma casa há mais de 30 anos. A casa estava abandonada, em estado bem acabado mesmo. E aí ela fez várias reformas. Ela tem direito? Se ela entrou na casa, como eu já te falei, ela entrou na casa sem nenhum obstáculo, as pessoas abandonaram, ninguém nunca foi lá. Ela faz o que quer da casa, né? Isso sem contar com aquelas pessoas que aproveitam o terreno para plantar, para dali tirar também subsistência, né? Então, isso aí, há 30 anos, não paga aluguel. Olha bem, a relação não é de aluguel. Ela está de posse desse imóvel usufruindo, ela pode entrar sim com uso capião. Existe um processo, porque tem que chamar o confinante. Você vai ter que ter a testemunha da vizinhança para provar que você mora ali, que você passou anos ali, né? Ou 5 anos, ou os 10 anos, ou os 15 vai ter anos. que ter a vizinhança se pronto ficar aí, porque tem gente que não quer arrumar problema, não quer ir, né? Mas se realmente você mora, é morador, aquela área estava ali. Gente, isso é tão comum. Nós temos bairros aqui em João Pessoa que aconteceu muito isso. O que as pessoas não fazem é legalizar o quanto antes a situação. Porque você usufruir de algo é legal, contando que você preencha esses requisitos. Tá. Então, se você está numa situação dessa, principalmente também quem é da zona rural, isso é outro comum, né? Eu digo isso por conta das minhas origens na cidade do interior. Muitas vezes acontecia isso. Você trabalha na nossa casa, lhe dá um pedacinho para você morar, para você ficar ali, morre o proprietário, você continua, ninguém da família é proprietário, passe logo pro seu nome, porque é um bem. Resolva logo. Exatamente. Uma telespectadora que não quer se identificar, ela disse que na casa, que mora na casa de uma pessoa com deficiência física, ela está interditada, que tem uma curadora da família há 8 anos. E ela reformou a casa. Se essa pessoa com deficiência morrer, ela tem algum direito? Não, Fernandinha. A não ser, olha bem, a questão da herança e a questão da deficiência, ela é a cuidadora, não é isso? Cuidadora. Ela é cuidadora. A não ser que a deficiência seja uma deficiência física. Física. E mentalmente, ela tem consciência e aí ela faz, se não tiver herdeiro, se não tiver... se ela é interditada, ela não tem como fazer ela não, isso. Isso, já é interditada, porque pode ser interditada fisicamente ou por limitações físicas, né? Mas se não, ou até juridicamente falando, porque agora já mudou muito a questão agora da curatela. Mas se realmente deve ter alguma deficiência mental em relação a isso, ela não pode doar, não pode, a herança vai para os descendentes ou os ascendentes. Ela não teria direito, Fernandinha. Ela tem que tentar ver algum tipo de indenização com a família, né? Por essas benfeitorias, que isso às vezes é comum. E é melhor nem esperar, de repente, a pessoa morrer, né? É melhor começar a tentar logo agora. Exatamente. A Rosicleide disse que a madrasta mora em uma casa dos herdeiros, mas essa casa era do avô dela, tá? A Rosicleide tem uma madrasta. Eu sei. E mora na casa do avô da Rosicleide. Ok. Tá? E o pai dela morreu e ela não tem escritura da casa. O pai de Rosicleide era casado com essa mulher. Eu entendo. A casa é do avô de Rosicleide, do pai de Rosicleide, e a madrasta tá morando lá. O que é que ela tem que fazer? Olha, a herança é dela, né? É um bem que pertence a ela, né? E aí ela tem que procurar. Por que eu penso? Poxa, mas a gente já mora tanto tempo e eu não sei nem realmente onde é que está registrada essa casa. Gente, é simples. Cartório, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tudo que estiver no cartório, ele é de conhecimento público. Você pode pegar certidões. Você quer saber se alguém tem patrimônio, é só você pegar o CPF dessa pessoa e ir nos cartórios e pegar uma certidão positiva, se ela tem ou não patrimônio. Então, no caso específico do imóvel, geralmente os imóveis e os cartórios, eles são por bairros, por regiões. Então, se eu moro em um bairro X, eu vou procurar o cartório de registros daquele bairro. E lá eu vou dar o meu endereço exato, vou pagar, claro, por esse serviço. Você vai pagar uma taxa por isso, que os cartórios cobram. Eles pedem um prazo de 72 horas, alguma coisa do gênero. E aí eles vão te dar depois exatamente quem é o proprietário, quem está registrado esse imóvel. Porque eu não tenho documento nenhum, não importa. Você pode ter uma segunda via no cartório. Entendi. Ela é isso que ela tem que fazer. Ela vai pegar o endereço exato, o CPF, tudo direitinho. Se ela tiver o CPF do pai, do avô e lembrar de alguma coisa do gênero, mas se tiver só o documento da casa onde ela mora, vai no cartório do bairro, o cartório do bairro vai lhe dar uma certidão, sabendo de quem é a propriedade, que se for do avô, aí ela vai fazer todo o processo, né, já que o pai faleceu, para um processo de sucessão.
Bem, tem um monte de dúvida no Zap. Infelizmente, o nosso Café com Direito não dá mais tempo da gente continuar. Tem a Desirê dizendo, Fernanda, tem muita dúvida. Xeninha, muito obrigada. Interessantíssimo, Fernandinha. Obrigada e pela eu sua coloco à contribuição. disposição, aí tá aí. Eu mandei os contatos da Sheila aí. Eu até resolvi melhorar em relação a isso, tornar uma mulher mais internauta. Muito bem, né? Acho importante. E aí tem os Instagrams, uma página específica do Café com Direito, porque o Sheila Sodré, ele já passou dos 5 mil, não posso ter mais do que 5 mil amigos. Então... E aí já passei pro programa Café com Direito, e aí vamos começar a divulgar mais, a passar. Sheila Underline, peraí, Isso. volta ali, Sheila Underline Sodré é o Instagram, tá? Isso. O canal no YouTube é Café com Direito, que você tem a E vou estar possibilidade colocando até essas entrevistas que são Fernandinha, você não tem noção Como ajuda, de como né? é visto o programa, porque eu não sei se o telespectador sabe, mas esse tipo de programa, esse quadro que a gente está aqui, o programa de Fernandinha disponibiliza no Facebook. Isso é Total, fantástico. você assiste tudo no Facebook. E sabe, mandando para os amigos sobre o tema. Pois eu é, adorei. compartilhando. Então tem canal no YouTube, passa rapidinho pra mim, eu tenho o que mais? Tem o telefone, tem o e-mail, olha aí, Facebook, programa Café com Direito, vai lá, esclarece tudo. Amiga, obrigada, até semana Eu que que vem, agradeço. tá? Beijo, beijo.